Em 2019, compramos este bangalô dos anos 1930. Antes de fazer uma oferta, contratamos um avaliador para vistoria para compradores. E neste vídeo, vou analisar se os problemas destacados naquele relatório realmente nos causaram problemas nos últimos 6 anos, mas também todas as coisas que o avaliador e esse relatório deixaram completamente passar. Quero responder: isso valeu a pena? Você deveria se preocupar em fazer uma vistoria para compradores? Também vou somar quanto gastamos em coisas que não estavam cobertas pelo relatório. Há 3 níveis ao adquirir um relatório de vistoria para compradores. O nível 1 é um relatório de condição, apenas uma visão geral sem avaliação ou aconselhamento. E em 2025, você pode esperar pagar entre 250 libras esterlinas e 400 libras esterlinas. O nível 2 é um relatório detalhado e custa de 400 a 700. O nível 3 é para uma inspeção mais detalhada, embora não tão profunda, mas explicarei isso depois. É indicado para propriedades antigas ou incomuns e pode custar de 700 libras a 1.500 libras. Optamos por um relatório de nível 2, porque foi o que o consultor de hipoteca recomendou para a nossa propriedade. Primeiro, vamos analisar os problemas do relatório e se causaram transtornos nos últimos 6 anos. Primeiro, caruncho no telhado. Há sinais de infestação por besouros em algumas vigas de madeira. Agora, eu inspecionei cuidadosamente as vigas aqui na estrutura do telhado e o caruncho está bem mínimo. Pode ser um problema sério e mostrarei evidências disso mais tarde no vídeo, mas apenas se o caruncho estiver ativo, não se for algo antigo. Essa parte do telhado é da década de 1930. Acompanho desde que me mudei e não há sinais de caruncho ativo. Não há pó fresco perto dos buracos do caruncho e eles são escuros, indicando que a madeira envelheceu. É provável que esse caruncho já tenha sido tratado e, embora não haja problema em repetir o tratamento, eu queria fazer isso desde que me mudei há 6 anos e não sei por que ainda não fiz, mas estou confiante de que não é um problema. Fico feliz que mencionaram na vistoria. O próximo problema é a má ventilação do subsolo e saídas de ar bloqueadas, que precisam ser substituídas. Esse ponto me deixa confuso porque, quando nos mudamos, eu verifiquei todas as saídas de ar do piso, e a única coisa que encontrei sobre elas foram algumas teias de aranha e uma tela de arame, que provavelmente foi colocada em algum momento para impedir a entrada de ratos. A ventilação sob o piso é muito importante para eliminar qualquer possibilidade de acúmulo de umidade, o que pode causar apodrecimento nos pisos de madeira, e nós definitivamente encontramos casos disso na estrutura do nosso piso no banheiro, como resultado de um cano de esgoto vazando. Isso me obrigou a reforçar algumas das vigas com madeira nova, adicionar travessas para fortalecer a estrutura e também fazer alguns reparos nas paredes anãs de alvenaria que sustentam as vigas de madeira. Uma vistoria nível 2 ou 3 não teria detectado isso, pois exigiria retirar o piso vinílico e levantar as tábuas, o que só pode ser feito com permissão do proprietário. Um dos nossos quartos tinha pisos seriamente apodrecidos. Reformei cerca de 10% do piso do cômodo e coloquei novas tábuas, mas as aberturas de ventilação sob o piso estavam desobstruídas e funcionando bem. Em terceiro lugar, a parte elétrica precisa de uma verificação completa de segurança. Sem falhas visíveis, mas, devido à mudança de proprietário, deve ser totalmente inspecionada por um eletricista. Para mim, isso parece uma forma de mitigação de risco. Em outras palavras, é só para se proteger. Eles não identificaram nenhum problema com a eletricidade. Mas colocaram isso no relatório só para o caso de surgir algum problema, assim não podem ser responsabilizados por isso. Questão número 4. O sistema de óleo requer inspeção. Não temos gás no interior. Usamos óleo para aquecimento e, como deve imaginar, o sistema de aquecimento e água precisa de manutenção. Esses foram os 5 principais pontos destacados no relatório e quantos desses problemas nos causaram transtornos 6 anos depois. Bem, nenhum deles. Agora eu entendo por que o caruncho foi mencionado. As aberturas bloqueadas não existiam e os outros 3 pontos são apenas sobre os serviços da propriedade. Então, nada muito útil aí. Mas, tem mais. Tetos podem ter amianto. Acho que isso aparece em quase todos os relatórios e não é muito útil. No Reino Unido, o amianto deixou de ser usado entre 1985 e 1999. Então, em outras palavras, qualquer teto anterior a 1999 pode conter amianto. Sem alarmes de fumaça ou calor ligados à rede elétrica, ponto importante, rachaduras no reboco podem causar umidade.
Acho que eles devem ter se referido a esta área aqui, que eu reparei com um pouco de areia e cimento há alguns anos, e está tudo em ordem. Peitores de janela podres. Boa observação, mas já havíamos notado ao inspecionar a propriedade. Ficou bem claro para nós que as janelas não tinham recebido nenhum tipo de manutenção e que todas precisariam ser substituídas. Já fizemos algum progresso nisso, mas ainda há mais para fazer. Tábuas de beiral podres? Boa observação, mas já sabíamos que precisaríamos trocá-las. Mudanças estruturais podem não ser aprovadas, exigindo verificação legal. Acho que isso serve para proteção jurídica. Telhado plano sem ventilação. Acho essa observação muito boa. Com telhados planos, existem os chamados telhados quentes, onde o isolamento fica acima da estrutura do telhado e, na minha opinião, esse é o jeito ideal de se fazer. Isso reduz o risco de condensação. Esse telhado plano é do tipo frio, com isolamento entre as vigas. Ele fica acima da nossa cozinha e de um quarto. E com um telhado frio, você realmente precisa de uma ventilação cruzada por todo o telhado para garantir que a condensação não fique presa dentro, o que significa que é provável que se forme mofo e a madeira do telhado vai se deteriorar. Aprendi tudo isso com o Estevão, o telhadista, que tem um ótimo canal no YouTube. Vou deixar o link na descrição. De qualquer forma, como você pode ver, não temos ventilação no nosso telhado. Isso é um problema especialmente na cozinha, onde muita umidade é produzida durante o cozimento. E também temos spots de luz aqui, o que significa que o vapor pode facilmente subir para lá. No telhado, há uma grande elevação na manta, que acredito ser causada por esse problema. Obviamente, nós usamos o exaustor de teto sempre que estamos cozinhando, mas ainda assim, provavelmente esse é um problema que vamos ter que resolver em algum momento no futuro. Falando em ventilação, o relatório também diz que não há ventilação na cozinha, o que na época era verdade. Obviamente, desde então nós arrancamos a cozinha antiga e colocamos uma nova, mas o que eu não entendo é porque eles só mencionaram a cozinha aqui. Era claro que havia um problema de ventilação na propriedade. Falarei mais sobre isso em breve, mas é basicamente isso. Não sei por que precisaram de 30 páginas para transmitir isso. Em seguida, vamos dar uma olhada em todas as coisas que o relatório deixou de fora ou errou e quanto isso nos custou. A cobertura do telhado parece estar em condição satisfatória, sem defeitos significativos. Eu teria que discordar. Estas imagens mostram as telhas, que o avaliador nunca veria, pois sua inspeção se limita a observar o telhado do solo. Talvez com binóculos, se tiver sorte. Talvez até uma escada, se tiver sorte e o proprietário permitir. Agora, você pode pensar que deveríamos ter escolhido a vistoria de nível 3, mas mesmo sendo mais detalhada, ainda assim não é uma inspeção adequada. Uma solução óbvia seria usar um drone para captar imagens do telhado, mas drones estão fora do escopo em todos os níveis de vistoria. Os telhados planos estão em condição satisfatória, sem sinais de infiltração na parte inferior. Apesar de isso valer para o telhado da cozinha e do quarto, não tenho certeza se era o caso do telhado plano. Não posso afirmar se era assim em 2019, mas é possível que não tenham inspecionado a parte inferior do telhado, que reconheço ser difícil e escura de acessar. Porém, me pareceu que a água já penetrava ali há bastante tempo. Na minha opinião, há dois tipos de telhado plano: os que já vazam e os que ainda vão vazar. Por isso, contratamos um empreiteiro para trocar todo o telhado e substituir o feltro antigo por uma membrana moderna e respirável. Encomendamos telhas novas e, com a ajuda de Robin Clever e Ed Harris, transformamos o antigo telhado plano em um inclinado para evitar problemas futuros. O custo total desse trabalho, feito em 2022, foi pouco acima de 12 mil libras. Mas preciso dizer que deveria ter custado bem mais. A troca do telhado poderia ter custado de 15 a 20 mil pelo tamanho, mas Robin Clever, amigo e youtuber, não aceitou nenhum pagamento nosso. O trabalho que Robin e Ed fizeram para nós poderia facilmente ter custado de 2 a 3 mil libras. Então, vamos dizer que no total, para o telhado, cerca de 20 mil libras voltando à ventilação. Apesar do relatório indicar necessidade só na cozinha, acredito que era preciso em toda a propriedade. Por quê? Porque esse tipo de propriedade, ou seja, bangalôs, são especialmente propensos a problemas com umidade, condensação e mofo. Ao mudarmos, havia mofo preto em todas as paredes e nas molduras das janelas. Demorou para limpar tudo e garantir que eliminássemos qualquer chance de problemas futuros.
Tem um vídeo mostrando todas as etapas, mas a principal solução foi instalar um sistema de ventilação por insuflação positiva. O custo de tudo isso foi provavelmente em torno de 500 libras, mas eu mesmo fiz o trabalho. Se eu tivesse contratado alguém para fazer, esse valor facilmente dobraria. Em seguida, drenagem. Que problema isso foi? O relatório diz que a propriedade provavelmente está ligada ao esgoto principal. Bem, isso vale para águas residuais cinza e marrom, como as de pias, chuveiros ou vasos sanitários. Mas, e quanto à água da chuva? Como não chovia durante a inspeção, não foi possível verificar se os sistemas de captação de água da chuva estão vedados. Presumo que se referem a calhas, mas não mencionam sumidouros, ou seja, o destino da água da chuva antes da drenagem. O primeiro problema surgiu na frente da propriedade. Toda essa área de cascalho alagava durante períodos de chuva forte, o que significava que eu literalmente tinha que usar galochas para chegar até minha oficina. O nível do solo bem aqui é o ponto mais baixo entre todas as propriedades vizinhas e a estrada próxima, então toda a água vinha para cá. A solução foi instalar um novo sumidouro, com 1,5 metros cúbicos de tamanho. Contratamos empreiteiros para fazer o trabalho e custou cerca de 1.100 libras. Mas isso não é tudo, porque na parte de trás da propriedade descobrimos que um dos canos de descida não estava conectado à tubulação de drenagem subterrânea. Eu fiz um improviso temporário para conectar esse cano a outro tubo subterrâneo, mas isso acabou resultando em uma inundação severa na parte de trás, porque não só esse tubo subterrâneo não era do tamanho correto, como também, quando contratamos alguém para fazer uma inspeção adequada de drenagem, descobrimos que o sumidouro nos fundos da propriedade estava completamente inutilizado. Desta vez, decidi, junto com meu amigo Aiden, do projeto Aiden, tentar resolver isso nós mesmos, sem contratar ninguém. O dia de trabalho seguinte foi o mais cansativo da minha vida. E só consegui graças às habilidades do Aiden na escavadeira. Conseguimos terminar por 614 libras em materiais. Se tivéssemos contratado um empreiteiro para fazer isso, eu acho que teria custado pelo menos de 1.500 a 2.000 libras. Então, uma vistoria de nível 2 cobre só sinais visíveis de drenagem ruim, acúmulo de água, manchas de umidade ou solo erodido. Se não chover durante a visita do vistoriador, será tão útil quanto uma chaleira de chocolate. Uma vistoria de nível 3 entra em um pouco mais de detalhes, mas ainda assim não há teste de fluxo nem uso de câmera de inspeção. Então, de qualquer forma, os problemas que encontramos não teriam sido detectados nem por uma vistoria de nível 2, nem por uma de nível 3. E o conselho que eu daria para qualquer pessoa pensando em comprar um imóvel é tentar visitá-lo quando estiver chovendo. Geralmente é fácil identificar problemas nas calhas ou drenagem. Algo que precisa constar no relatório é o comprometimento da barreira contra a umidade deste lado da propriedade. Quando nos mudamos, havia apenas 50 milímetros entre o solo e a barreira contra a umidade, em vez dos 1,50 milímetros necessários. Acabei cavando bastante terra aqui, adicionando um pouco de cascalho para garantir aqueles 150 milímetros mínimos e manter a parede seca, porque esta é uma parede de uma só camada. Sem cavidade, toda a umidade passava para dentro, causando muito mofo. E não havia sequer menção à barreira de umidade em todo o relatório. E não só isso, mas essa garagem antiga, que agora usamos como depósito, não tem barreira de umidade instalada nas paredes, o que estava resultando em umidade ascendente e formação de mofo no chão e na base das paredes. Decidi resolver esse trabalho sozinho. Eu rebaixei o nível do solo ao redor. Instalei algumas soluções improvisadas de drenagem, também conhecidas como um quebra-galho. E depois, impermeabilizei o interior com uma membrana contra a umidade antes de instalar o contrapiso e o piso. Também adicionei placas de gesso acartonado isoladas nas paredes, na tentativa de mantê-las aquecidas e evitar qualquer problema com condensação. Não sou especialista em umidade, mas após 3 anos parece ter funcionado. Somando todos esses custos imprevistos, erros ou omissões do laudo do comprador, o total supera 27.000 libras. Mesmo uma vistoria nível 3 dificilmente identificaria esses problemas. Laudos para compradores de imóveis valem a pena? Se você tem pouco conhecimento sobre como os edifícios são construídos e pouca experiência com problemas comuns e manutenção residencial, há uma chance de que um laudo para compradores de imóveis possa lhe fornecer informações valiosas.
Quero destacar neste vídeo que, independentemente do nível do laudo para compradores de imóveis, esses relatórios pouco mostram o que pode dar errado em uma propriedade. As inspeções simplesmente não são nem de longe detalhadas o suficiente para fornecer o tipo de segurança que acredito que a maioria dos compradores de imóveis espera. Eu meio que acho que seria muito mais benéfico contratar um bom construtor geral ou alguém experiente em manutenção de imóveis para inspecionar a propriedade com você. Sabendo o que sei agora sobre como essas vistorias são decepcionantes e tudo o que aprendi sobre construção de edifícios, especialmente assistindo meus criadores favoritos no YouTube ao longo dos anos. Se eu fosse comprar outro imóvel, eu não gastaria meu dinheiro com outra vistoria. Obrigado por assistir.